Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa edição do Roda de Conversa deste dia 2 de março de 2021, horário de Brasília, agora 13 horas e 11 minutos. Temos hoje a honra de receber a ilustríssima presença do professor Silvio Costa. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao nosso Roda de Conversa. Boa tarde a todos vocês, é um prazer imenso poder debater e conversar com vocês. E um abraço fraternal a todos que estão participando aí conosco. Muito bem, em Curitiba, pelo jeito, o sol está forte, a julgar pela iluminação aí no Luiz Manfredini. Alô, Curitiba. Eu mudei um pouco, como eu não tenho essa câmera toda cheia de truque do Silvio, eu tive que mudar um pouco, porque na posição que eu estava até metade do rosto era escuro. Tinha um certo sentido dramático, é verdade, mas eu agora tentei virar para a janela, para ficar mais que nem claro que nem vocês, assim, estava me sentindo desprestigiado, pô. Agora melhorou. Não, tá um nublado, claro, aí, daqui a pouco vai chover, assim como, né? Boa tarde, amigos e amigas internautas. Temos uma expectativa muito boa nesse programa, com a presença do nosso companheiro, camarada, professor Silvio Costa, né? Prazer em vê-lo, senhor, faz muito tempo. Bom, antes de se ver, por coisas que escreve, né? Mas, assim, ainda que não seja pessoalmente, por imagem, pelo menos, né? Gregory Bertolino, estamos aí. Muito bem, Brasília não deve ter novidade nenhuma, porque, como diz o Gregory, 6 meses de chuva, 6 meses de sol, né? Tá tudo escuro lá, você pode ver, ó, tá chovendo lá em Brasília. O horário também é o mesmo. Você tem alguma outra novidade em Brasília? Alô, Brasília? O Gregory está perplexo. Tá perdido. Travou meu microfone aqui. O que aconteceu? Pronto, aí, não, tá bom agora, Gregory. Não. Travou. As crises pequenas se repetem sucessivamente. Agora, viu, Silvio? Agora abriu. Não sei se você conhece o programa aqui. Isso aqui é meio uma esculhambação, viu, cara? Vocês que são muito certinhos da academia, muito cheios de metodologias e procedimentos. Não. Aqui é uma confusão desgraçada, mas a gente chega lá. Eu não sou desse estilo, não. Por isso que chama roda de conversa, aqui é uma conversa. Né? Isso aí. Gregory conseguiu restabelecer o controle sobre o monopólio da comunicação, não? Alô? Não. Tá com cara de bravo. Não. Tá com cara de bravo, o Gregory. Nós estamos te ouvindo, Gregory. Pode falar. Não, você tá... Fala, Gregory. Meu microfone aqui está fechado, travou meu navegador. Você não escuta a gente. Estou te escutando. Vocês estão me escutando? É que meu navegador aqui está travado. Mas vamos lá, então. Mas nós estamos vendo você perfeitamente. Está sendo visto. Claro. E ouvimos também. Então está ok. Eu estou vendo todos vocês congelados aqui. Meu navegador está totalmente travado. Não diga. É porque nós estamos parados. Nós estamos parados. O movimento é pequeno. Bom, vamos lá, então. Boa tarde, internautas. Bertolino, Manfredini, Silvio, né? O Silvio aqui, só para rememorar, eu conheci o Silvio num curso do partido, acho que foi em 84, né, Silvio? Lá em Campos do Jordão. É isso. Estudando, continuando estudando. Gregory, se você quiser sair e voltar, para ver se melhora, fica à vontade. Eu vou fazer isso, eu vou reinicializar meu computador. Volta, Gregory, não fuja, cara. Não vai cacetear. Não vai aproveitar essa e puxar o carro. Tá certo. Mas deixa eu apresentar aqui o professor Silvio Costa. Eu botei lá no nosso card que você é pesquisador, né, Silvio, da PUC de Goiás. Você tem aí uma produção muito grande, profícua, não é isso? Sobre a Comuna de Paris. Você está relançando o livro aqui, A Comuna de Paris, O Proletariado Toma o Céu de Assalto. Já vou projetar aqui na tela daqui a pouquinho, mas é importante dizer aqui também que o Silvio Costa tem aí uma militância política que
que vem da década de 70, não é isso, professor Silvio Costa? Início dos anos 70. Exatamente. Imberbe, ainda Imberbe. Certo. Foi aí dirigente sindical, né? Tem toda o Silvio Costa aqui, tem mais história do que o Walt Disney. Mas a questão aqui é que esse livro que você está relançando, né, Silvio? Eu queria já aqui fazer aqui uma pequena abertura nesse sentido, que eu acho que o estudo da Comuna de Paris, nós fizemos, quando eu era editor do Portal Grabois, eu fiz lá um especial junto com Augusto Bonicori, saudoso, que faleceu, vai fazer um ano agora, um especial, depois eu vou pôr aqui o link para os nossos internautas, que a gente foi exatamente buscar o arquivo histórico da Comuna de Paris. Tem muito a ver com a nossa atualidade, não é, Silvio Costa? Porque aqui tem essa polêmica no Brasil da Revolução Burguesa, a Revolução Proletária, né? O Clóvis Moura, o Caio Prado e o Nelson Werneck Sodré, entre outros, falavam da Revolução Burguesa Incompleta. Quer dizer, um pouco o que o Marx falou também naquela obra, na sua obra, né, que analisou a Comuna de Paris, a luta de classes na França, e o prefácio do Engels, que pouca gente cita e lembra. Eu não sei se ele fez mais de um prefácio naquela obra, mas eu sei que tem um prefácio, que eu conheço, que eu estou lembrando, que é um prefácio primoroso, que ele fala disso, né? Quer dizer, a Revolução Burguesa e a Revolução Proletária, que passou pela Comuna de Paris, depois ganhou impulso com a Revolução Russa, e o Brasil sempre debateu isso, mas não tem, assim, pelo menos para o meu entendimento, uma definição clara, né, da Revolução Burguesa e, consequentemente, da Revolução Proletária. E nós estamos vivendo, na atualidade, um retrocesso que, inclusive, suplanta o que houve de avanço da Revolução Burguesa, né, aquele ciclo ali da independência, abolição e república, depois da Revolução de 30, a Constituição de 46, e a trajetória da luta aqui do nosso povo pela sua emancipação e assim por diante. Eu queria que você abordasse um pouco isso inicialmente para a gente ter aqui um ponto de partida sobre como que você trata disso no seu livro. Obrigado aí pela apresentação. Eu gostaria de parabenizá-los pelo título que vocês colocaram aí. São lições. E esse título me recordou um pouco um dizer de Mário de Andrade, né? Que ele diz que o passado não é exemplo, o passado é lição. Né? Então, isso aí é muito significativo. E se formos aí estender, não é? Que Marx diz que a história se repete primeiro como farsa e segundo como tragédia. Não é? Então, creio que essas duas frases são muito importantes para o nosso ponto de partida. Primeiro, esse debate que você citou sobre teve ou não teve revolução burguesa no Brasil, eu, a partir do aprofundamento dos estudos que tenho feito, aí meia década de estudos sistemáticos, não é? Eu cheguei a uma conclusão de que não há modelo de revolução. Cada revolução ocorre em um momento histórico determinado, num contexto muito particular, e assume formas diferenciadas. Se nós formos pegar do ponto de vista histórico, não é? A chamada primeira revolução burguesa, que foi na Inglaterra, é um processo de luta ferrenha, de revolução contra a revolução, e no momento que se afirma uma aliança de classe entre a nobreza e a burguesia, que se concretiza esse processo da disputa que nós chamamos de revolução burguesa. Já se nós formos abordar a França, não é? A França tem como ponto de partida na historiografia 1789, mas ela antecede. E, posteriormente, nós vivemos na França, e vamos assistir, eu tenho um estudo aprofundado, tenho um livro publicado sobre isso, não é? É um processo constante de revolução e contra-revolução. E essa revolução burguesa na França, que tem como ponto de partida e como marco a queda da Bastilha de 1789, ela só se consolida após a Comuna de Paris. É quando há uma aliança da nobreza com a burguesia e a nobreza aceita a república, não é? Então, é este momento, como dizer assim, é um século de revolução e contra-revolução que se concretiza a Revolução Burguesa na França. Se nós formos pegar
A dos Estados Unidos, o que é a Revolução Burguesa nos Estados Unidos? É a guerra de independência contra a Inglaterra e a formação dos Estados Unidos da América. Aí sim concretiza uma forma de organização político-estatal onde define uma correlação de poder, quem passaria a ser a classe dominante a partir daquele momento. Né? No caso do Brasil, teve ou não teve Revolução Burguesa? Na minha opinião, ela teve uma Revolução Burguesa. Teve uma Revolução Burguesa que não é do dia para a noite. Se quisermos colocar como marco na Revolução Burguesa no Brasil, é a libertação dos escravos, o fim da escravidão, 1888. E o golpe militar em 89 que implanta a República. Não é? E passa o quê? Uma década de lutas, de tentativas de revolucionária e contra-revolucionária que concretiza e que deságua no golpe em 1930, que nós chamamos de Revolução de 1930, e com a ascensão de Vargas ao poder. Então, de fato, a consolidação da Revolução Burguesa no Brasil, que tem como ponto de partida que chama atenção, é 1888. E ela se concretiza no processo do Estado Novo e com a queda do Vargas em 1945. Então, veja, a revolução não é um instalar, não é uma bomba, não é que instala de um momento para outro. Ela é um processo. E esse processo é que nós chamamos de Revolução Burguesa. Por que chamamos de Revolução Burguesa? Porque ela altera as classes do poder. Ela altera as alianças de classe e os blocos de poder. Então, se nós formos pegar nessa visão de revolução, nós vamos observar com clareza, em geral, predomina essa visão estendida de revolução burguesa. Não é? E aí creio que é importante as lições da Comuna de Paris, não é? Para que nós possamos entender o que está ocorrendo hoje. Não como modelos a ser seguidos, mas são quais as lições que nós extraímos dessa experiência. Não é? E nós vamos perceber que, se estender esse período, não é, para além do chamado período da Comuna de Paris, que é de 18 de março a 28 de maio de 1871, nós vamos perceber que há uma série de fatores intervenientes, não é, que estão ligados diretamente com esse processo dessa tentativa de tomar o céu de assalto pelo proletariado em Paris. Né? E aí, veja, se nós formos observar, aí estendendo um pouquinho na ideia, essas frases que eu repeti, do Mário de Andrade e do Marx, veja, nós estamos vivendo, segundo o Marx, não é? A história se repete com mais um golpe em 1964, o golpe militar, se repetiu como farsa. Porque o que propunham os golpistas? Foi justamente aquilo que eles não concretizaram. Estabeleceram no país uma ditadura sanguinária, gerida e administrada por militares, que ocuparam cargos no aparato estatal e aproveitaram das benesses existentes a partir do poder público, de apropriar-se do poder público. Agora, veja, o que nós assistimos em 2018? Não é? A história se repetindo como tragédia. Um novo golpe, não militar no estilo tradicional, mas, segundo tudo o que está revelado, os documentos que são tornados públicos, foi uma articulação com base militar com setores da mídia, com setores fundamentalistas, com setores de direita, inclusive a nível internacional. E veja, olha as semelhanças. Não é a repetição tal qual, não é? Mas ela tem uma série de semelhanças de identidades. Isso nos leva a pensar que, nesse novo quadro que estamos vivenciando no país, nós devemos estudar as experiências históricas e extrair dessas experiências as lições possíveis para superar esses tempos difíceis, né? Para superar e colocar abaixo esse governo genocida. Segundo documentos que estão sendo publicados, que estão vindo à tona,
que essa tal de desorganização na gerência do Ministério da Saúde não é uma desorganização, é uma organização que tem por objetivo promover o caos, né? Incentivar que morra pessoas, porque a base estruturante do atual governo, desses mensageiros da morte, é o famoso, que nós denominamos de darwinismo social. Que morram, que morram. Pode ser que um ou outro elemento das classes dominantes morram, mas vai morrer em massa, em grande quantidade, os setores trabalhadores, os setores pobres e miseráveis da sociedade. Então, creio que esse debate sobre a Comuna de Paris, ela traz uma série de lições, principalmente a que eu gostaria de ressaltar, não é? É que nenhum poder é eterno, nenhum poder se perpetua infinitamente, e que a Comuna de Paris mostra e registra, seguido por outras revoluções, não é? Que o poder pode ser derrubado, e se é um poder injusto, é um poder genocida, comandado por mensageiros da morte, é uma responsabilidade, é uma tarefa que temos que assumir com decisão, porque esse tipo de governo leva à barbárie, leva ao fundamentalismo religioso, não é? Então, nós temos que nos instrumentalizar com essa experiência para podermos lutar melhor, para poder ter mais consciência, para agirmos nas condições possíveis e existentes, objetivando colocar fim a essa tragédia que estamos vivenciando no nosso país. Silvio, me diga uma coisa, o que se fala muito, né, é a natureza tardia, deformada e dependente do capitalismo que aqui se instalou. Tá? Eu queria que você analisasse um pouco, primeiro, se você concorda com isso, e as consequências que isso teve na história política, história econômica, política do país, né? Antes disso, eu acho importante você colocar que, às vezes, a tendência das pessoas é datar com muita... tentar datar com muita precisão um processo revolucionário, né? Não entendendo como processo. Isso é interessante. Então, eu achei muito boa essa tua colocação de mostrar vários episódios do processo da Revolução Burguesa no Brasil. É interessante esse dado. Agora, isso aí, parece que nós estamos vivendo, ou vivemos, ou temos vivido consequências de um projeto de burguesia, quando a burguesia já não tinha muita coisa para apresentar. Já estava uma classe essencialmente conservadora, que era final do século XIX. Como é que isso influenciou no desenvolvimento político do país? De que maneira você vê isso aí? Olha, é o que eu coloquei para você, quer dizer, não tem modelo, não tem fórmula pré-determinada. Nós devemos buscar as lições da história, as lições dos processos revolucionários, seja dos processos revolucionários burgueses, seja dos processos revolucionários de caráter socialista, que foi inaugurado com a Comuna de Paris em 1871. Né? Então, veja, quando nós falamos de revolução industrial, de processo de industrialização, esse processo é o processo que vai permitir a hegemonia, o predomínio da burguesia industrial no processo produtivo. Ela passa a ser o setor hegemônico, não exclusivamente das classes dominantes. E aí nós podemos pegar vários exemplos, como estamos falando de processo de industrialização, não é? Como ficou como modelo, né? O modelo inglês, não é isso? Veja, primeiro foi necessário que ocorresse a Revolução Burguesa na Inglaterra, que começa em 1640 e, vamos dizer assim, conclui o processo em 1788-89 com a adoção da monarquia constitucional. É justamente esse processo de revolução política que permite e incentiva, cria as condições para o pleno desenvolvimento do que nós chamamos de forças produtivas, principalmente no processo de industrialização. Esse processo de industrialização na Inglaterra nós chamamos de Revolução Industrial, que é praticamente um século ou um pouco mais.
é justamente a partir da conclusão dessa Revolução Industrial que os setores ligados à produção industrial se afirmam como hegemônico. Mas veja, desde que consolida essa revolução burguesa, seja na Inglaterra ou em qualquer país, não é? Esse conjunto de classes que são dominantes e exploradoras, o chamado bloco no poder, passa a assumir um caráter revolucionário, um caráter conservador, do ponto de vista político, porque para sobreviver e para se afirmar é necessário desenvolver o conhecimento científico, é necessário desenvolver as forças produtivas, não é? Que é a forma que ela tem para sobreviver, e ao realizar e procurar se afirmar enquanto classe, ela tem que desenvolver. E ao desenvolver, ela cria o seu antagonismo, que é a classe operária, que é o proletariado. E para impedir que esse proletariado se organize, tome consciência das suas condições objetivas, ela se instrumentaliza a partir de um Estado, um aparato estatal extremamente repressivo, e passa a ser conservadora. E esse conservadorismo vai aumentando na proporção em que vai se constituindo numericamente e ao nível da consciência a classe operária e o proletariado. Isso aí nós podemos pegar em qualquer país. Esse processo ele tem identidades e semelhanças, não é? Isso ocorre na Inglaterra, que é o chamado modelo central, e vamos ver no Brasil, não é? Quer dizer, no Brasil, para concretizar a chamada Revolução Burguesa, né, houve um golpe de Estado em 1930, que a historiografia registra como Revolução de 30, não é? E a implementação de um governo ditatorial, de caráter fascista, que é o governo Vargas, a partir de 37, com o Estado Novo, não é? E, a partir desta concretização, nós vamos ver a história do nosso país, que nós, inclusive, vivenciamos grande parte, não é? A burguesia, como classe hegemônica nesse bloco no poder, está em aliança com quem? Com os setores conservadores e reacionários, com o latifúndio, principalmente, neste momento, não é? Em que ela faz concessões. E quem é o inimigo? Quem é o inimigo das classes dominantes que governa democraticamente, se reveza no poder a partir de 1945? Extremamente reacionária e conservadora. Temos um pouquinho de certa liberdade no período do Juscelino, né? Devido ao desenvolvimentismo, aquele processo todo, mas, na essência, o aparato estatal, a organização político-militar é repressiva, é conservadora, volta-se para manter a ordem. Então, nós temos que pegar cada exemplo histórico, ao conhecê-la, para tirar as suas lições e estabelecer as semelhanças, não é? E eu estou dizendo isso para chamar a atenção, porque hoje nós vimos na mídia, sai pesquisa da aceitação do mensageiro da morte, que está na presidência da República. Cresceu tanto, baixou tanto, aprovação, rejeição, isso tudo é encher linguiça, não é? Encher papo de anjo, não é? Encher papo de anjo, porque as contradições reais, elas estão se desenvolvendo, estão se acirrando. Então, esse processo de luta contra esse tipo de governo, não é? Contra o genocídio, ele tem que se fazer e não ficar perdendo tempo em ficar debatendo pesquisas que têm justamente o objetivo de desviar a nossa atenção. Não é? Enquanto nós Bolsonaro está forte, porque aumentou um ponto, diminuiu um ponto, quer dizer, isso é insignificante, isso não conta no processo histórico. Encontrei um aliado, era uma voz no deserto falando isso. Pesquisa não serve só para manipulação. Eu, como sociólogo, não é? Na minha formação, eu tenho que estudar pesquisas, essas pesquisas quantitativas, qualitativas e quantitativas que saem por aí, não é? Quer dizer, mas eu sei que por minha formação, por meu estudo, pela experiência acumulada, que isso é vender mercadoria, é vender fantasia, não é? E claro que quem paga, infelizmente é isso, não é? Quem paga obtém os resultados que deseja, não é? Aí é o seguinte, veja só, nós temos que ter uma forma de aferir tendências,
tomar o pulso da opinião pública, digamos assim, que é, no fundo, quem, digamos assim, estabelece certos rumos. Por exemplo, no golpe contra Dilma, um primeiro momento foi de desgastá-la a ponto dela chegar a um nível tão baixo de popularidade que criasse condições para que houvesse aquele golpe. E isso foi medido por pesquisa. Eu não sei, me permita dizer que acho que você absolutiza um pouco um caráter que existe, efetivamente, de manipulação na pesquisa, não tenha dúvida. Isso existe, né? Nós sabemos, você é sociólogo, sou jornalista, o Gregor, tudo, né? Mas eu acho que uma exclusão da pesquisa como um dado de aferição política, eu acho um pouco precipitado, porque é isso que nós... Então, essa movimento... Por exemplo, você saber que nas pesquisas, porque elas confluem, né, o Bolsonaro mantém ali o seu 30%, ou quase isso, mostra um pouco a correlação de forças. Aí que nós não precisamos fazer uma análise econômica, estrutural, para perceber essa movimentação, porque é nesse plano que a coisa se dá. Pensei assim, não sei o que vocês acham disso aí, mas eu não sou um cara, não acho que a pesquisa é aquela coisa extraordinária, mas eu não a desclassifico, porque nós ficamos sem aferir. Como é que nós aferimos a situação política do Bolsonaro? É importante, é fundamental essa observação que você faz, não é? Talvez eu, no ímpeto aqui de fazer a crítica, vamos dizer assim, fui mais entusiasta, não é? Quer dizer, sem dúvida que tem esse papel da pesquisa, não é? O que eu critiquei, que eu critico, é que entre nós, inclusive, não é? Pautar as nossas análises por esses resultados de pesquisas e praticamente exclusivizar, não é? Sim, e as redes sociais estão cheias disso. Não é? Você dar então, a pesquisa um papel diferente, né? Um papel como se fosse assim, um condutor da sua ação política. A pesquisa, na verdade, serve para você, como é lugar comum dizer que era uma... Agora, vem cá. Bertolino, na ação política, uma das coisas mais importantes que o Mao Tse-tung falava e recomendava era a pesquisa. Ele até dizia, você chega num lugar, claro que isso nas condições daquela China sempre fantástica, reúne lá meia dúzia de pessoas e faz uma... Na verdade, ele está fazendo uma qualitativa. É isso que ele quer dizer. Conversa, vê, e você consegue entender mais ou menos as contradições locais. Sim. E, a partir daí, você estabelece uma linha de atuação do partido, no caso chinês. Sim, mas isso, né? não é o que faz o Datafolha, o Ibope, essas coisas. Não, eu sei, mas ele dá... Eu acompanhei, viu, Bertolino? Eu acompanhei pesquisas qualitativas, inclusive. Eu acho que ele dá... não é uma fixação exclusiva. Não é exclusiva, mas não podemos dizer que a pesquisa é só uma pequena falcatrua da mídia. O Gregor é um cara que lida com pesquisa, pode nos dar um depoimento sobre isso. É a manipulação, o Manfredini. Isso que acho que o Silvio está dizendo, eu estou reforçando. Você manipula as tendências que as pesquisas revelam. Sabe? Essa profusão de pesquisas tem o sentido de manipular. É isso que a minha tese é essa. Não tem o sentido que você usa internamente para você analisar tendências e tal. Você pode, inclusive, usar essas pesquisas para você analisar tendências. Mas o sentido da publicação das pesquisas, como faz aí Datafolha, Ibope, essas coisas todas, é fazer manipulação política. Só que no fim, Bertolino, no fim, elas têm que confluir. Claro, concordo com você. Elas são, no começo de um processo eleitoral, digamos, Silvio, veja se você concorda comigo, elas são altamente manipuláveis. Elas né, chegam até a dar um valor muito grande a quem a gente queira neutralizar e deixar acomodado. Tô legal, bacana, vou ficar quieta. Agora, no fim, como elas estão no mercado, são empresas, elas afuniram para a realidade. Eu não sei que cometam erros, mas, no geral, elas afuniram. Porque senão elas perdem a credibilidade. E sem credibilidade, elas perdem clientes. Sem clientes, não tem dinheiro. E aí, mas manipulam. Essa que é a questão. A mídia manipula. Olha, tem uma questão que eu acho que pessoal, se o meu me permite... Diga, sim, claro.
primeiro lugar, é o seguinte, essa questão da manipulação, né, eu sempre cito isso, é uma frase do aquele escritor norte-americano, Mark Twain, né, que ele era comediante também, ele fazia muita piada e tal, né, e ele atribuiu essa frase a um primeiro-ministro inglês, todo mundo diz que é do primeiro-ministro a frase, mas é do Mark Twain, que ele diz o seguinte, existe 3 tipos de mentira, a grande, a pequena e a estatística. Né? Porque a estatística, dependendo do viés que você interprete ela, né? Vou citar um exemplo aqui, já que foi colocado pelo Manfredini, as pesquisas aí com relação à popularidade do Bolsonaro. Bom, você veja bem o seguinte, no momento que eu falo o seguinte, não, o Bolsonaro mantém 30% de apoio. Isso é uma coisa, né? Aí eu digo o seguinte, não, a rejeição ao Bolsonaro cresceu de 45% para 50%. Né? Você veja, é a mesma pesquisa. Né? Só que você dá uma interpretação totalmente diferente, dependendo pelo órgão que você aborde. Essa é a primeira questão. Segundo, você não analisa a pesquisa de opinião se não for numa série histórica, para você conseguir detectar qual é a tendência que está se afirmando, né? Através dessas pesquisas. É um ótimo instrumento para isso. Né? E outro aspecto também é o seguinte, você não analisa a pesquisa descolada da realidade. Uma coisa que eu tenho insistido é o seguinte, por exemplo, quando você aborda, mas com todas as... toda essa situação, as besteiras que Bolsonaro tem falado, tem feito, etc. Tal, não baixa dos 30% a popularidade dele. Bom, vamos ver o seguinte, que deslocamento de forças você teve, né, desde a posse do Bolsonaro até agora? Militares continuam apoiando ele. Evangélicos continuam apoiando ele. Agronegócio continua apoiando o cara. Não houve deslocamento de forças. Olha, creio que quando eu faço a crítica às pesquisas, eu gostaria de ressaltar, deixar bem evidente, conforme essas pesquisas são publicadas, conforme são multiplicadas, e, inclusive, entre nós, tem camaradas que absolutizam esses resultados. Não é? Então, nesse sentido, a pesquisa se transforma num instrumento de manipulação. E veja, não existe repercussão de pesquisa se não existir mídia. A mídia contribui na formação da opinião pública. Então, a pesquisa é aquilo que se publica, que é divulgado amplamente e passa a se transformar numa verdade, independente do resultado real que essa pesquisa está expressando. Não é? E, para nós, eu creio que o Manfredini chama a atenção de um aspecto importante, não é? Nós devemos o quê? Utilizar não só essa pesquisa formal, quantitativa, como solta por aí, isso é uma pesquisa de mercado, isso é uma pesquisa voltada para vender mercadoria. Não é? Uma pesquisa, de fato, com base científica, ela é importante. E, veja, Marx já elaborou um questionário famoso para a pesquisa. Você citou Mao Tse-tung, né? Mas Marx já elaborou um questionário para fazer pesquisas junto ao operariado inglês. Não é? Então, é um dado importante dependendo do conteúdo e do instrumental que se realiza essa pesquisa. Viu, Silvia? Mas então nós não estamos falando da pesquisa, nós estamos falando do uso que é feito dela. Dessas pesquisas que são divulgadas aí, não são todas as pesquisas. Mas aí, o exemplo que o Greg colocou é isso. Agora você pegue o Vermelho, né, e pegue o jornal da mídia privada. Cada um vai dar um enfoque. Evidente. Que diz respeito ao quê? A sua linha política. Então, às vezes, eu não fico revoltado quando o Estadão ou a Folha faz troço, porque é a linha política deles, o Vermelho, 247. Ó, pela mão de escambau, a mídia de esquerda também faz. Então, vai dizer, por exemplo, que a rejeição é 43%. Então, vai dar destaque a isso, porque é isso que ela quer destacar, porque isso diz respeito à sua linha política.
Agora, outros vão dizer, não, ele ainda tem 30%, olha aí que força, porque isso diz respeito a uma linha política, pelo menos aparentemente, para Bolsonaro, para dar um exemplo agora, né? Então, o que eu acho, viu, Silvio, na verdade, é que, porque a pesquisa hoje é o modus de vida da sociedade. Todo mundo faz pesquisa, troço impressionante. Por quê? Porque os que lidam com a opinião pública, evidentemente. Mas então eu acho que ela não pode ser um feitiço, é isso que você fala, Silvio. De repente eu só vejo isso. Agora, para analisar a conjuntura no geral, sim, mas ela tem um peso grande para modular, digamos, o que está acontecendo. Eu acho que as absolutizações, elas não fazem bem, entendeu? Viu, Manfra? A essência do que o Silvio está dizendo é o seguinte, que eu entendi o que o Silvio está dizendo. O processo que é determinante, não a pesquisa. Quer dizer, se você faz assim uma hipertrofia do resultado das pesquisas, e você em detrimento do processo. Quer dizer, você tem que pegar o fio da história, o processo e tal, e você usar a pesquisa para esta finalidade. Sabe? Não o contrário. Você pega a pesquisa e fica trabalhando. Você faz uma pesquisa, sai pela rua e perguntando, o Partido Comunista, o que você acha do Partido? Eu não odeio o Partido Comunista. Sabe? Em cima disso, você já começa a discutir se o Partido Comunista é isso, é aquilo, tal, sem analisar o motivo, por que existe o processo real, né, de luta de classes, de transformação política. Desculpe. Agora eu quero ser muito franco. Isso é encher linguiça. Isso é sair do fato e começar a fazer tese. Não interessa. Isso é outro problema. Isso é outro problema. O que ocorre hoje, Manfredini? Essa aqui é a questão. Como é que está sendo conduzida e divulgada essas pesquisas? E vejam, aí nós não podemos ficar na discussão da pesquisa, ela tem que ser contextualizada. E veja, há uma prática, uma orientação político-teórica do núcleo dirigente pensante deste governo, que é a famosa frase, não é? Falem de mim, mesmo que falem mal. Não é? E isso aí é associado, que nós estamos dizendo assim, a manter a fidedignidade do seu gado. Não é? Quer dizer, essa pesquisa, sem isso, sem essas outras práticas, sem a utilização em grande escala das mídias sociais, das fake news, das mentiras, não é? Quer dizer, da comunicação em grande escala, essas pesquisas não têm sentido. Não é? Então, se nós formos pegar as pesquisas não devem ser absolutizadas. A minha crítica é a absolutização das pesquisas. E aqui entre nós eu chamo a atenção porque tem camaradas que eu tenho acompanhado nas redes sociais que absolutizam essas pesquisas. Ah, não, então o Bolsonaro é imbatível, não é? É imbatível que ele estará no segundo turno. Veja aqui. Essa é uma afirmação precipitada, eu não vou usar outro adjetivo para não ser muito agressivo, não é? É querer prever a história. Não é? Vejamos aqui, aprendendo com as experiências. Não é? Trump, antes da pandemia, praticamente era imbatível. Antes da pandemia. Veio a pandemia e a sua atitude, os resultados que provocaram, levou à sua derrota eleitoral. Não é? Então, veja, qual é a atitude hoje dos mensageiros da morte, dos genocidas que estão no governo? Não é? É uma prática semelhante. Então, nós estamos marchando, segundo todos os pesquisadores, cientistas, não é? Ligados à medicina, não é? Estão dizendo, nós estamos marchando para o caos. Não é? Para os mensageiros da morte e os genocidas, interessa o caos. Por que interessa o caos? Para colocar as tropas na rua, para acionar o artigo 142 da Constituição. Não é? Agora, cabe saber não é? E pesquisar e acompanhar essa evolução, se isso vai dar resultado, o resultado que se espera. Não é? Para nós, pode gerar uma situação de contestação social de grande proporção. Não é? Então, nós estamos frente a uma situação muito grave
tempos difíceis, tempos terríveis, que não dá para a gente estabelecer o que vai ser em 2022. Mas você colocou, Silvio, acho que você colocou um negócio que nós já discutimos aqui há alguns dias, que é fundamental, que é isso. Quer dizer, o que isso a gente pode... Temos que prever, né, Silvio? Nós usamos uma ferramenta teórica que é tanto para conhecer a realidade como para conhecer a sua tendência, senão nós estaríamos atirando no escuro. E eu acho que essa questão do qual é o objetivo das elites econômicas, das Forças Armadas, sei lá o quê, e do governo, é isso. Na minha opinião, concordo com você. É estabelecer uma situação de caos, bandos bolsonaristas armados, que eles com esse troço das armas aí, e criam o caos e criam o pretexto para a aplicação do tal do GLO, entendeu? E aí gera uma confusão institucional terrível, que aí não sabe como é que vai acontecer. Mas eu queria dizer o seguinte, eu tive uma divergência aí com o Bertolino, eu vou passar o meu endereço para ele, mas acho que ele desistiu de me mandar o que ele falou que ia me mandar, porque eu fui meio incisivo demais. Mas, Bertolino, já passei para você. Aí você julga. Eu não desisti de te mandar, não, o teu presente, mas assim como eu não desisti da sua tese de que você debater processos políticos e tal, fazer tese. Nós estamos aqui fazendo tese. Nós chegamos a um ponto na questão da pesquisa, nós vamos passar o programa inteiro falando sobre esse negócio. Eu acho que o Silvio... Vejamos então aqui as experiências históricas, as lições das experiências históricas. Você colocou um troço importante sobre a perspectiva. Sim, mas posso falar um minuto? E veja, quando se fala muito aí a ameaça às Forças Armadas, agora nós entramos na confusão, a militarização aí do governo, não é? Quando se faz isso com a maximização do poderio militar repressivo, de fato é muito grande, não é? Mas eu gostaria de relembrar, né, fatos da nossa história, que não é um pouco esquecido, não é? Que é a Revolução Iraniana. O Irã, com o Shah, títere do governo norte-americano, dos Estados Unidos da América do Norte, tinha o exército mais poderoso do Oriente Médio. Não é? E veja, todo esse poderio militar não foi suficiente para se contrapor à revolta popular. Não é? Então, veja, não dá para a gente ficar absolutizando uma coisa ou outra. Nós temos que analisar enquanto lições, enquanto experiências, enquanto elementos que nos permitem acumular conhecimento para entender melhor as tendências que estão se manifestando e, claro, e ter uma ação política. Não é? Então, nós não devemos achar que essa fortaleza que aí está, não é? Ela é imbatível. Pegando aí, como você citou, Mao Tse-tung, o chinês, né? É o quê? É um tigre de barro, né? É um tigre de papel. Não é? Pode ser, não é? Não é à toa que o Silvio Costa é professor, ele respondeu com fleuma e contundência a questão que eu falei aqui da tese. A tese é essa, viu, Manfredini, que o Silvio acabou de dizer aí, mas vamos em frente. Você está com o microfone fechado, Manfredini, abre aí, senão o povo não vai te ouvir. Nós isolamos você, Bertolino. Mas o Silvio, além dessa aparelhagem que ele dá toda uma nitidez, ele tem um pano de fundo, uma biblioteca que intimida, né? O Grêmio não tem nenhuma. Eu e você, Bertolino, tem uma meia dúzia de frio atrás de nós. Se é problema de acumular livro... Minha biblioteca fica no corredor do apartamento, pô, não dá para pôr... Nós temos essa tendência, né, de acumular livros, né, e como professor, aqui não tem 2% da biblioteca, o que vocês estão vendo aí. Olha aí, cara, pesado, hein? A gente é obrigado a ter uma biblioteca para pesquisar, né? Porque as bibliotecas em Goiânia aqui são... Silvio, eu queria te perguntar um negócio. Eu estava lendo um artigo hoje, fazendo uma comparação entre o que está dizendo o Lula e o que anda dizendo o Zé Dirceu. E quanto em relação ao Lula, ele fez aí uma entrevista famosa, acabei nem vendo essa entrevista ainda, em que ele faz um apelo ao PT, para o PT ir para a rua, o PT se organizar, aquela coisa toda. Ou seja, uma coisa muito voltada
para o próprio PT, inclusive defendendo a necessidade de que lance candidato a presidente, a vice, saia para a rua, bababá, independente de quem vem com ele ou que deixe de vir. Tá? E na questão do Zé Dirceu, eu achei muito interessante porque ele defende, para que se tenha algum tipo de perspectiva de vitória em 22, que se organize desde já uma frente de combate ao Bolsonaro e que não se dê prioridade ao lançamento de candidatos a presidente. Eu achei interessante essas duas posições, eu achei muito interessante a posição do Dirceu, no sentido de, digamos assim, de ver a necessidade de uma frente plural, mais ampla, nesse momento, voltada contra o Bolsonaro, ao invés de esperar para tentar derrotá-lo em 22. O que você acha dessa perspectiva aí? Olha, eu tenho acompanhado um pouco esse debate e considero que essa posição do José Dirceu é muito lúcida. Mas eu queria fazer uma observação, porque há muitas farpas, muita agressividade nesse debate, e se esquecem, né? O fato de você estar num partido, de eu estar também, nós sermos ligados a um partido, não nos autoriza a exigir que os outros que estão ligados a outros partidos tenham a nossa concepção e a nossa prática. Veja, nós estamos falando de partidos, de partes que se organizam para a luta política. E nesse processo da luta de classes no Brasil, houve, em 1988, uma manobra hábil das classes dominantes, que foi colocar as eleições em segundo turno. Não é? Foi uma manobra extremamente hábil, não é? E, do ponto de vista das classes dominantes, correta. Não é? Tanto que só houve um lapso aí de tempo, que eles rapidamente corrigiram, não é? Que foi os dois governos do Lula e da Dilma, não é? Que foi esses governos aí que saíram um pouco dos trilhos que eles planejavam, não é? Então, essa é a realidade. Nós existimos uma realidade que as eleições são em 2 turnos, não é? Presidenciais para governador em grande parte das cidades, não é? Esse é um fato. Isso é lei e não tem como a gente alterar isso, pelo menos até agora, não é? E nós estamos falando de partidos. O partido é um grupo de pessoas, maior, menor, milhares, milhões, que se articulam, se organizam em cima de um projeto político de poder. E, claro, se ele tem esse projeto político de poder, não é? Ele vai o quê? Vai apresentar as suas propostas, a avaliação. Porque, senão, não tem sentido a existência desse partido. Ele só existe enquanto partido na medida em que ele vai buscando se afirmar enquanto partido. Não é? Então, hoje se fala muito de uma unidade das esquerdas, de frente ampla. Eu defendo isso também. Mas, veja, se a gente ficar só nesse discurso, nós perdemos a dimensão de como é que está o jogo político e como as frações de classe estão se movimentando, não é? Partindo do pressuposto que eu creio que é precipitado e pode ser equivocado, que no segundo turno estará Bolsonaro. Então, aqui nós, no outro campo anti-Bolsonaro, né, tem aqueles que estão se apresentando como candidatos aí ao segundo turno. Né? Vejamos, qual é a posição de setores das frações do capital financeiro, do agronegócio, da burguesia, do comércio, das camadas médias. Né? Então, nós temos que observar, é este movimento que é o movimento real. Né? E eu já observo que há uma perda de poder do bloco de poder que se estabeleceu com o Bolsonaro ao assumir em 2019. Está havendo disenções. Né? E aí muita gente critica a Globo. Eu gosto muito de seguir a Globo, porque a gente percebe as tendências que estão manifestando. Né? Então, por exemplo, está surgindo, né? Qual é o candidato que vai se contrapor a um candidato que você está dizendo aí do PT, ou Lula, sei lá, ou seja, no fundamental, para eles nem interessa muito isso.
qual é o candidato que tem condições de chegar ao segundo turno e vencer o Bolsonaro. Esse é o teste que está se fazendo. Daí surgem nomes. E dois nomes que têm mais destaque é o Dória, que está jogando todo o peso dele, o peso político na questão da vacina, e, infelizmente, o Ciro Gomes. O Ciro Gomes que está desempenhando um papel de serviçal da direita e da centro-direita, que é o campo que ele está se colocando. Então, veja, esses dois estão aí tentando disputar o apoio de frações das classes dominantes. Então, se por aí, dificilmente eles comporão numa frente ampla, porque essa frente ampla, ela inevitavelmente terá uma grande força de esquerda nela, que são nós, os comunistas, dos diversos matizes, o PT com lá seus problemas, o PSB. Então, nós temos uma série de partidos que, ao compor essa frente ampla, têm condições de dar um rumo democrático de centro-esquerda nessa frente ampla. E, claro, que o Ciro já disse, olha, nessa daí eu não entro. Ele prefere o que a aliança à direita. O Dória nem comenta, porque o campo dele é outro. Então, creio que esse debate da frente ampla, ele é importante, mas se nós compreendermos a existência, por que existem os partidos políticos, e respeitar a existência dos outros partidos políticos, nós podemos ter mais flexibilidade para ir construindo essas alianças. O que se configura, a exemplo das eleições anteriores, se não é uma aliança formal com documento passado registrado em cartório, é que, no processo do primeiro turno, não se agride em determinado campo e concentra no inimigo principal. Para quê? Para facilitar uma composição no segundo turno. É isso que tem ocorrido. Agora, veja, enquanto nós estamos discutindo isso, mesmo que vivenciando um tempo de pandemia, nós esquecemos que a base real de poder no nosso campo, são os assalariados, são os trabalhadores, são as parcelas empobrecidas da sociedade. Então, nós, de uma certa forma, por essa luta parlamentar e institucional assumir um volume muito grande, nós deixamos um pouco de lado isso. Então, veja, a nossa força não está no discurso de frente ampla, está em buscar organizar os setores, diversos setores existentes na sociedade, para que possamos fazer frente a isso. Vejamos aqui, voltando aqui, que é o tema que a gente pegaria, na Comuna de Paris. Pode dizer, o que ocorre com o deflagrar da Comuna de Paris? Já havia setores organizados. Em 18 de março, havia setores organizados, que, apesar de toda a repressão existente no Segundo Império, o governo napoleônico, ele, pelo seu desgaste, teve que ir fazendo concessões. No sentido de permitir certa organização da classe operária, dos trabalhadores, das associações, inclusive permitiu que membros franceses das associações operárias e de trabalhadores fossem ligados à Internacional e participassem das reuniões da Internacional. Permitiu que houvesse sessões da Internacional em Paris. Muito frágil, mas tinha. Então, ele teve que fazer concessões. Então, eu estou colocando isso para dizer, olha, o deflagrar da Comuna de Paris não foi um movimento espontâneo. Havia forças organizadas, só que não estavam unificadas, porque havia várias correntes, conforme está publicado. Então, veja, naquele contexto, o que Marx diz? Marx diz, olha, é um perigo, tudo leva a uma insurreição popular em Paris e em algumas maiores cidades da França. E que isso seria o quê? Seria uma aventura. Porque levaria ao massacre do melhor que a classe operária e os trabalhadores tinham produzido naquele momento. E foi o que ocorreu. Então, quais as lições que nós extraímos disso aí? É que é preciso organização. Esse é o elemento fundamental. Organização, e claro que depois da Comuna de Paris
se chegou à teorização e à formulação do partido político, do partido proletário, não é? Como chamada força dirigente nesse processo. Não é? Então, vejamos, se você chegasse em Paris, 1870, com a queda do Império, a derrota na Guerra Franco-Prussiana, não é? Caiu o governo, 2 de setembro, perde a guerra. 4 de setembro, as massas se insurgem, de certa forma organizada, de certa forma muito débil, mas organizada, e vão às ruas, proclamam a Terceira República. Né? E como havia um vazio de poder, eles vão e formam um governo provisório. Um governo provisório que, naquele momento, foi hegemonizado e dominado pelos setores da burguesia, do que nós chamamos de neo-jacobinos, em alianças com setores da monarquia, que persistia. Né? E a classe operária foi representada, inclusive, com 2 membros no governo provisório neste momento. Não é? Mas não consegue ter força suficiente. Não consegue ter força suficiente. Não é? Aí, veja, nesse contexto, o que fazer? Num contexto de radicalização. Não é? O que fazer? Não é? É dizer, não, segura e não vão provocar insurreição, né? Independente da vontade dos alertas que Marx tinha feito, e vários outros, inclusive membros da Internacional, não teve como impedir o deflagrar da insurreição em 18 de março. O que foi esse 18 de março? Onde hoje está lá a Sacré-Cœur, né, a catedral linda, né, nos padrões estéticos burgueses, né, ela foi construída depois. Né, mas aquilo lá era um morro, um local alto que dominava toda Paris. Com a perda da guerra para os prussianos, que marcham rumo a Paris e cerca determinadas áreas de Paris. Não é? Então, o que a população faz? Aí tem que ter uma certa organização, faz uma subvenção, faz vaquinha, faz um levantamento de recursos e compra canhões que bota no Montmartre para defender Paris. E defender Paris não só contra os prussianos, é defender também contra as tropas do Thiers, que era o governo francês reacionário, que desencadeia a repressão. Não é? E veja, na madrugada do dia 18, depois de ter esse projeto elaborado e essa realidade, o que ocorre? Thiers manda tropas para ocupar o Montmartre e tirar os canhões, desarmar a população. Não é? E aí há um destaque importante. As mulheres tomam a frente e resistem, não permite a retirada dos canhões. Você fez um artigo. Você podia prever isso racionalmente, que não aconteceria? Não é? Do ponto de vista da análise científica, é impossível. Depende, porque a realidade depende da análise do conhecimento e de uma série de outros elementos que interferem nisso. Não é? Então, veja, podemos aprender com essa experiência. Não é isso? O que é isso nos dias hoje? Não é? Nos dias hoje, que é preciso a organização, é preciso respeitar as outras organizações correlatas, próximas politicamente a nós, não é? Para discutir um projeto minimamente coletivo e conjunto. Não é? Então, nós estamos num momento de aliança, de tentativa de aliança em cima de um projeto minimalista. É o mínimo necessário para levar e consolidar essa união. Não é? E aí não é só ficar discutindo 2022, conforme, inclusive, a mídia, a grande imprensa e o Bolsonaro têm agido e têm colocado. Nós estamos entrando no debate desse engodo. Não é? Ô, Silvio, só uma questão aqui. Primeiro, lembrar que você fez um artigo sobre as mulheres na comuna, que eu projetei aqui, os internautas podem achar no nosso portal lá, do grabois.org.br. Agora, você viu que tem uma polêmica aqui, o Glauco Lobo e o Mário Fonseca, na análise que você faz do Ciro Gomes, que você chegou a usar o termo serviçal da direita, segundo aqui o Mário Fonseca. Ou seja, eu já emendo uma pergunta. Isso que você está dizendo aí, de você fazer aliança, você tem que partir, o que eu entendi da sua análise, você tem que partir de um ponto de unidade, tá, um programa minimalista, como você falou aí você vai fazer, consequentemente, a unidade do seu entorno e você vai ampliando essa unidade até onde der.
Então, se você diz que o Ciro Gomes é serviçal da esquerda, aí eu te pergunto provocativamente, você não pode dizer que o PT também é serviçal da direita? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E veja, não vamos ficar discutindo a posição, só a posição de hoje do Ciro Gomes. Né? Tem ciristas entre nós. Né? Mas eu gostaria de recordar aqui, que todos nós, público, está publicado isso, qual é a origem política do Ciro Gomes? Né? De onde ele vem? Por onde ele anda, por onde que ele percorre. E antes das eleições de 2018, quando ele não é aceito como candidato do PT, ele rompe, ele passa a atacar vigorosamente, principalmente o Haddad e o Lula. É só pegar, tá publicado, está publicado. O centro do ataque dele é ao Lula e ao PT. Tanto que ele teve aquele papel terrível, de traidor, que no segundo turno, com a polarização existente, ele vai para Paris. Né? Porque ele sabia que se tivesse uma vitória do Haddad, a derrota do Bolsonaro, o campo político para a ação dele poderia ser reduzido. E ele é uma pessoa que guarda mágoa. Ele guarda mágoa, você observa. Eu queria chamar a atenção. Ao contrário, como dizia o Ronaldinho, não é chumbo trocado? Eu até me nego a entrar nesse tipo de debate, não é? Porque quem quer defender Ciro, defenda, faça campanha. Eu não vou perder tempo e ficar me desgastando com esse tipo de debate, porque tem argumento para tudo. Tem argumento até para justificar a vaca ser atolada, não é? Quer dizer, então, eu pessoalmente tenho essa opinião, e quando tenho oportunidade eu expresso, mas não entro nesse tipo de debate. Não vou gastar tempo e bilis, né? E provocar algumas cisões ou provocar raivas de quem está do lado de lá. Aqui nós estamos conversando. O Ricardo Tristão, o Mário Fonseca, o Glauco Lobo estão discordando de ti. Nós estamos debatendo aqui. Fica à vontade. Conversa de camaradas. Excelente. Na verdade, não é um seminário, né? É uma conversa. Então, a conversa tem um certo grau, Silvio, de superficialidade, porque você fica dando tiro para tudo que é lado, né? E quem assiste tira lá suas conclusões. Mas eu também não quero entrar nesse. Eu concordo com você, Ciro. Eu não vou entrar nesse papo do Ciro, tá? O que eu acho, tenho insistido aqui, Silvio e companheiros, é o seguinte: na tática, política tática. Isso. Tá? Tática é coleção de forças, já dizia um barbicha lá. Há 100 anos. Quer dizer, o que eu faço na tática? A primeira coisa é definir qual é o meu inimigo. Exato. Se eu não souber isso, eu não tenho rumo. Exato. Não tenho rumo. Hoje, isso é uma coisa muito pontual. Pode ser que o inimigo hoje não seja no mês que vem. E nós temos que ir tendo essa versatilidade. Hoje, o nosso inimigo chama-se Jair Messias Bolsonaro na presidência da República. Isto é uma tragédia para o Brasil. Não há como não defini-lo como inimigo central, não vou aqui me estender em fundamentar isso, porque todo mundo já sabe. Né? Aí, a segunda pergunta: como é que eu vou resolver, vou atacar e derrotar o meu inimigo principal? Que forças eu neutralizo, que forças com as quais eu me alio? Enfim, esta engenharia, o Mao Tse-tung, ele foi muito... Eu não sei se você foi da AP, ou se você teve, Silvio, influências do maoísmo, mas sempre usa essas categorias que são interessantes. Essa engenharia tática toda. E aí, não tem outra alternativa, na minha opinião, se não reunir todo mundo que seja contra o Bolsonaro neste momento para uma luta contra o Bolsonaro, não importa as razões pelas quais esses segmentos estão contra o Bolsonaro. Há aqueles que estão contra porque acham que ele dificulta a aplicação do projeto ultraliberal do Guedes. Muito bem, não é a nossa perspectiva. Mas nós estamos contra o Bolsonaro por outras razões. E assim por diante. Então, eu acho nesse sentido que hoje, taticamente, a frente ampla se impõe como fundamental. E ela não é, como ironizou Lula esses tempos aí, não. E qual é o endereço dela? Tá? Não é isso. Ela não é orgânica. Por exemplo, na eleição para a Câmara Federal, ela se manifestou.
vários segmentos díspares, né, se aliaram para tentar eleger o cetáceo lá, o Baleia, não é isso? E ela vai se formando e se desformando, entendeu? A luta pela vacina já tem uma confusão. Então é isso. E aí as pessoas, Silvio, é o seguinte, elas confundem, começa a confusão quando elas acham que a frente ampla é a frente eleitoral. Aí começa a confusão. Ela não é exatamente isso. É exatamente isso. Eleitoral, porque, veja, a frente eleitoral isso se desorganiza, que cada um vai para o seu canto, é claro. Né? Nós vamos compor com Dória, por exemplo. Não é isso? E é um elemento secundário hoje. Isso, exatamente. E é extremamente secundário hoje. E a tese do Dirceu, e aí eu acho, viu, Silvio, que nós estamos aqui, não estamos falando institucionalmente por partido nenhum. Nós estamos como analistas políticos, ou palpiteiros políticos, né? E o fato de fazer críticas ou elogios a outras forças não significa que não as respeitemos, porque institucionalmente, eu acho que concordo com você, tem que haver esse respeito. Mas veja, a frente eleitoral, aí eu concordo com o Dirceu, você lança hoje, começar a vincar um candidato à presidência, um candidato a vice de determinada força política, você já escolheu a conversa. Já começou a confusão eleitoral prematuramente. Aí no ano que vem, tá bom? É jogo rápido, entende? Mas eu acho que tinha que fazer essa distinção, viu, Silvio? Senão a gente fica embaralhando tudo. Aí começa tumulto com o Ciro. O Ciro isso, Ciro aquilo. Eu concordo plenamente com você. 100%. Olha, Silvio, 120%. Até agora você me deu... 120%. O que eu gostaria de chamar a atenção, e às vezes eu estou sendo incisivo, eu tenho opinião sobre Ciro, sobre PT, sobre Lula, etc., não é? Mas eu não vou me preocupar em ficar incentivando luta, disputa entre nós. Claro. O Ciro disse isso. Eu vou lá, por curiosidade, para saber, está publicado, eu vou lá, leio uma partezinha, a parte mais tal, o que é mais interessante. Não, o outro vem, argumenta, o Ciro está mais próximo do nosso programa de desenvolvimento nacional, aí entra todo um debate, isso é um engodo. A questão central hoje é o combate aos genocidas mensageiros da morte. A vacina, medidas para conter o caos causado pela pandemia e garantir a sobrevivência dos setores miseráveis, pobres, trabalhadores, do pequeno e médio negócio. Esse é o centro. Perfeito. E aí, o que disse Lula, o que disse Ciro, eu me informo, não é? Mas acabou que eu dei uma escorregada aqui e fiz essa observação sobre Ciro. Perdi meu tempo, porque acabou que nós perdemos tempo e ficamos... Viu, Bertolino? Esse não é o centro. Aí eu o Gregory está 50%. Qual é o centro hoje? E o que nós podemos aprender com a história? Essa que é a questão central. Mas, viu, Bertolino? O Silvio e eu já acertamos as pontas. Já tem uma frente. Desde há muito tempo. Sim. Agora, só quero fazer um parênteses. Você não foi da P? Não. Você é mais jovem, né, cara? Eu não cheguei a conviver com vocês nessa época, não. Eu era menino de calça curta. Olha, tá vendo, Guri? Mesmo apesar da minha militância... Guri, vai ser vacinado em 2020. Viu? Você, Guri, vai ser vacinado em 2022. Do jeito que esses canalhas estão encaminhando a coisa. Vamos aguardar. A crise em torno da vacina está aprofundando. Não, Silvio, exatamente. Silvio. De caos e de desgaste profundo para o governo Bolsonaro. Porque as diversas frações das classes dominantes precisa ter a mercadoria mão de obra e precisa ter consumidor. E ele está sendo contrário a isso. Ele está desarticulando, ele está destruindo o mercado produtivo e o mercado consumidor. Então, qual é o empresário, diria, que vai apoiar aquele que está enforcando, não é? Então, eu chamo a atenção. Nós estamos começando a perceber
uma crise no bloco de poder, que apoia o Bolsonaro. Não é? E não adianta encher o governo de militares. Não adianta. Não é? Quer dizer, se você bota tropas na rua, o soldado vai reprimir. Ele foi treinado para isso. E quando ele se defrontar com o pai, com a mãe, com o amigo dele na rua? Não é? Então, são elementos que são insondáveis hoje. Não é? Mas, veja, é pé de barro. Não é? Vamos aguardar conforme vai se desenrolando o 2021. Depois, aí sim, vamos pensar no processo eleitoral em 2022, a partir da correlação de forças real existente. Né? E não vamos entrar no canto de cisne, que está aparecendo por aí. E interessa à grande imprensa, às classes dominantes, colocar isso como ponto central, porque dispersa do central, do tema central para nós hoje, que é o combate à pandemia, a vacina e garantir condições de sobrevivência para o povo trabalhador, para o povo pobre, para o pequeno e o médio empresariado. E, claro, podemos incluir aí a indústria nacional e até o agronegócio, porque esses setores das classes dominantes, eles só existem e sobrevivem se produzem e se vendem. Não é? Se isso é interrompido, não é? Ou provoca problemas nesse processo, não é? Então, o que ocorre? Ocorre um caos, uma crise econômica que já existia, que se aprofunda, que se torna insustentável. Vamos ver o Gregory um pouquinho. O Gregory não falou nada até agora. Só uma questão. Quando se levanta essa questão aí das Forças Armadas, né? Tudo bem, o soldado, ele tem família, ele tem amigos, não sei o que, mas a coisa não funciona bem assim também, não, né? Quando você citou, por exemplo, a questão do Irã, né, da Revolução Iraniana, né? Tudo bem, o Shah Reza Pahlavi tinha um puta do exército, né? Mas o Irã é um país profundamente religioso, né? E o grande líder da Revolução foi Ayatollah Khomeini, né? Quer dizer, você tinha uma força, né, a fazer o contraponto à força militar ali, né? O problema do Brasil é o seguinte: o que nós temos? Tá? Aí que eu acho que está a grande questão. Né? E aí que eu acho que está o grande erro, né? Quando se lançam nessa discussão das eleições de 2022, como se nós estivéssemos vivendo num processo de jogo democrático normal. Né? Nossa realidade não é essa hoje. A começar pelo governo que está aí instalado, né? E, somado a isso, a pior crise sanitária que esse país já viveu e provavelmente a pior crise econômica também que vai desaguar dessa crise sanitária. Né? Então, nesse sentido, é o seguinte, quer dizer, qual análise que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte: que movimento está se constituindo, né, no sentido de fazer frente a isso, né? Quer dizer, tudo bem, eixo central, a defesa da vida, né, e do trabalho. Né? Nesse sentido, sinceramente, essa semana eu vi alguma coisa que eu acho que dá uma certa luz no fundo do túnel. Né? Esse movimento dos secretários de saúde, exigindo que haja uma ação nacional de enfrentamento à pandemia. Né? E essa movimentação dos prefeitos, né, pensando até em criar um consórcio, né, para aquisição de vacinas. Né? Claro que tudo isso aí vai enfrentar sérios problemas, porque não é, a coisa já não se passa mais a ser somente a má vontade do governo federal de comprar vacina, o problema é disponibilidade de vacina. Até estava lembrando hoje de manhã, Manfredini, deve fazer quase um ano que a gente começou o programa aqui, né, Oswaldo? Eu acho que o mês que vem faz um ano. A gente começou exatamente discutindo esse problema da pandemia, né? Aí, aquela época ali, eu estava fazendo um acompanhamento muito mais criterioso do que hoje, né? Porque hoje a gente tem, claro, não precisa mais isso, né?
Aí eu falava que uma Manfredini, 2, 3 meses, 4 meses, a Manfredini se prepara para 6, 8 meses de confinamento, né? Manfredini, não pode, né? Pô, já estamos há um ano, Manfredini. E, sinceramente, é o seguinte... Ô, Gregory, veja o seguinte, você começou com... Eu tenho que fazer uma observação. O nosso tema aqui é lições da Comuna de Paris. E poderíamos dizer, como ampliamos, é uma roda de conversa, não é? Quer dizer, as lições que a história nos permite, nos dá, e que nos permite entender a realidade que vivemos, não é? Eu creio que não se trata de fazer análises morais e religiosas dos processos históricos reais, não é? O fato concreto no Irã é que a derrubada da ditadura do Shah Reza Pahlavi provocou uma alteração profunda no Oriente Médio, com repercussões mundiais. Esse é o fato. E o exército poderosíssimo a serviço do Shah e dos interesses dos Estados Unidos da América do Norte não foi suficiente, não conseguiu impedir o processo revolucionário. Esse é um dado. Vejamos aqui, o Tristão lembrou aqui, mais próximo de nós, não é? A Bolívia é recente, não é? Com todo o poderio da mídia, das fake news, dos golpes, das ameaças, da agressividade e do exército, o que resultou? Em um ano, não tiveram condições de se manter no poder. Então, veja, é outro momento histórico, é um outro exemplo, que tem também seus ensinamentos, não é? Eu chamo a atenção é que não devemos ficar absolutizando. As tendências que se manifestam hoje, elas estão em curso, estão em movimento. A não ser que a gente acredite que a Terra é plana, né? Se nós acreditamos que a Terra é ovalada, né? É arredondada, que está em movimento, Silvio. E que o movimento predomina, né? Quer dizer, as nuvens se movimentam, a realidade política se movimenta, né? Então, creio que a nossa atenção tem que se voltar para aquilo que é real e concreto, e quais são as lições que a história nos permite aprender. É uma lição que eu acho que é fundamental, não é, da Comuna de Paris, tentando recuperar o tema, não é, é que é a primeira revolução proletária. E ela, ao ser a primeira revolução de caráter proletário e popular, ela significa, do ponto de vista histórico, o encerramento do processo das revoluções burguesas. É justamente em 1871, a Itália já estava unificada, a Prússia estava unificando, se transforma na Alemanha, não é? A Revolução Burguesa na França se concretiza em consequência da Comuna de Paris, ou seja, a Comuna de Paris anuncia uma nova era, não é? Encerra a era das revoluções burguesas e anuncia a era das revoluções socialistas, não é? Então, a partir dessa experiência, e se nós estamos observando a história enquanto movimento, não de forma estática, e nenhum poder é eterno, não é? Nós temos que observar hoje, a nível de Brasil, como é que se comportam o bloco de poder, as classes dominantes, como é que se comportam os diversos segmentos de classe no país. E qual é o elemento central? Sim, Silvio. E como se comportam dentro de uma determinada realidade dada. Sim, realidade dada. Então, é essa. Você trouxe aqui à baila uma informação que eu creio que tem consequências. Estava lendo do jornal hoje aqui, o governo de Goiás, Ronaldo Caiado, que é um direitista empedernido e conhecido, não é? E defensor do Bolsonaro, já está fazendo críticas. Ele já fez algumas críticas antes em torno da questão da pandemia e está fazendo agora. E veja, não é por acaso que você lembrou aí que os governadores estão se unindo contra a política do Ministério da Saúde, que é a política genocida, é a prática do darwinismo social. Então, esses elementos são importantes. Nós devemos levar em conta isso. Mas, Silvio, veja... É a perda de força do bloco no poder. Esse agora, veja que coisa interessante.
esteve aqui já em 2 ocasiões o nosso companheiro, que você conhece bem, Manuel Domingos. Né? Sim, sim. E veio aqui como um especialista, não só como marxista, mas como especialista nos segmentos das Forças Armadas. E ele colocou uma coisa muito interessante, até respondendo uma pergunta minha, dizendo o seguinte, que as Forças Armadas brasileiras se constituíram num estamento com grande independência em relação à estrutura de classes. Olha que interessante, que troço novo. E que com objetivos corporativos próprios, com táticas e estratégias próprias. E é a partir daí que elas se comportam. Né? Então, nessa análise de 22, que o Gregory tem feito nos seus artigos, é um pouco isso. Como é que esse estamento, que vamos partir do julgamento da opinião do Manuel Domingos, né? Ela pode ser questionada. Mas como é que eles vão se comportar? Porque não seguem necessariamente, né, ordens de determinadas classes ou frações de classes. Entendeu? Eu acho que isso é um troço novo para a gente ver. Como é que funciona? Porque eu disse para ele isso, mas como é que pode ter na sociedade de classes alguma coisa, um estamento, um troço, que não esteja ligado diretamente à estrutura de classes? Bom, aprendendo as lições da história. Depois que a China está inventando um novo modo de produção aí, tudo é possível. As lições da história. Aí haja polêmica. Veja, as Forças Armadas, elas existem, qualquer que seja ela, homens em armas, desde a transição da comunidade primitiva para a sociedade de classe. Claro. Né? Quer dizer, os homens em armas que vão construir as chamadas Forças Armadas, em seus diversos níveis de especialidade, são voltadas para a manutenção da ordem. Esse é um elemento central. Bom, e o compromisso fundamental dos homens em armas, que nós chamamos de Forças Armadas, é a manutenção da ordem existente. Que seja Lula, que seja Dilma, que seja Bolsonaro. Não é? Certo. Agora, eles estão embarcando num governo de mensageiros da morte e de genocidas. Certo. Bom, Silvio, você vai se entender com o Manuel Domingos. Vou levantar um exemplo, chamar a atenção de vocês. É que nenhuma classe, nenhuma fração de classe, nenhum grupo social é monolítico. Não é? A própria organização das Forças Armadas tem o alto, generalato, etc., o médio e o baixo escalão. Não é? O general que usufrui do poder de manipular e decidir sobre as armas, ele não vai para as ruas. Não é? Ele não vai para as ruas. Quem vai para as ruas? É o sargento, é o soldado. Cabo, soldado e sargento. Não é? Esses que convivem com a população. O Lênin mandou essa turma pegar as armas e apontar contra a burguesia deles, não contra os outros proletários que estavam... E é isso. Isso é o que acontece na Revolução Francesa. Certo, mas nós temos um teto aqui. Na Revolução Francesa ocorre isso. Longe desse papo aí. Na primeira fase da Comuna de Paris, o exército oficial do Thiers se nega a disparar sobre a população. Exato. Isso foi importante. Mas... Congratula com a população. Agora, veja, foi necessário ir exército de outras regiões, isolados, e serem levados para onde ele não sabia para onde ir e o que ia fazer. Veja só. E aí vem aquele trabalho ideológico violentíssimo, que ele ia para Paris matar terroristas, assassinos. Mas vem cá, vamos aprender com a história. Vamos pegar a Revolução Iraniana. Então, o que nós podemos concluir? Não sabemos, eu não conheço bem. Mas imagino que não é que o exército do Shah poderoso, em luta contra os sediciosos, foram derrotados. Eles se recusaram a lutar. É que já havia ali aquilo que o Lenin fala da crise revolucionária. Quer dizer, já haviam sementes, e o Jorge mencionou a questão da religião, tudo, que dificultavam a adesão daquele exército ao Reza, sabendo que havia um baita do movimento de massas liderado pelo Khomeini. Então, a classe dominante já não podia dominar, como fazia antes. Entendeu? Mas, enfim,
O partido comandado pelos ayatolás. Né? Aí fica a religião é só para ficar sentado e ajoelhado e rezando? Não. A religião conduz a ação política. A religião é também política, essencialmente política. Se imponha, Bertolino, se impõe aí, cara. Esse debate iria tranquilamente, sem exagerar, até 18 horas. Mas nós temos que encerrar o programa aqui, nós temos um teto. E o Greg está tentando falar alguma coisa, aí já faz umas 2 horas e não conseguiu. Você quer falar, Greg? Mas o Greg está sendo oprimido aqui, pô. Não, vamos encerrar, que eu tenho compromisso. Não, você sabe, viu? Eu acho o seguinte, a conversa com o Silvio foi animada, foi bem polêmica. Acho que a gente vai ter que continuar outra hora. Vai, o Silvio não se comportou bem. O Silvio se comportou criticamente. Alguns entrevistados vêm, ele concorda em tudo, entendeu? E a coisa vai naquela maré mansa. Entendeu? Acho que o Silvio agregou elementos à polêmica, à discussão, acho que os internautas devem ter aproveitado bastante, né? Muito obrigado pela observação. Viu, Muito obrigado. Isso aí abre espaço para que eu seja convidado depois para 3 meses. Mas claro que vai ter, não tem a menor dúvida. Mas quando comecei o programa, eu cheguei no programa meio cansado, eu trabalhava demais, cheguei meio cansado, tá? Mas você vê o que é a adrenalina, né? E a dialética da luta dos contrários. Rapaz, a coisa ficou um troço agitado. Mas isso que é bom. Vida. A coisa que não é mortiça. É vida, é movimento, é mudança, é transformação. Exatamente. É isso que é a vida. Então vamos às despedidas. O Gregory tem compromissos, senão depois ele fica bravo com a gente, aí não volta mais. Aí faz cara feia, ele fica com medo, foge do programa, não dá, né? Exatamente. Então vamos às despedidas. Você começa? Só para... Deixa eu começar aqui, que daí eu já me despeço. Eu só queria fazer uma observação sobre essa questão das Forças Armadas. Eu tenho lido vários artigos aí, isso aí não é uma afirmação minha, né? E nem é do nosso companheiro lá, o Manuel Domingues, né? Vários estudiosos aí da área militar têm levantado o seguinte: hoje as Forças Armadas elas têm um projeto de poder. A maioria deles, inclusive, estão chamando de partido militar já as Forças Armadas. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem que levar em conta. A outra questão que eu acho que a gente tem que levar em conta nessa análise aí é a seguinte: a imprensa de vez em quando fala, né, já tem gente que está se sentindo desconfortável com o Pazuello, com os militares no governo, dentro das Forças Armadas e tal. Olha, sinceramente, a gente não está vendo nenhuma evidência disso aí, né? Muito pelo contrário. Né? Do ponto de vista do alto comando, principalmente das Forças Armadas, estão se sentindo plenamente confortável, inclusive de conviver com Ernesto Araújo, Ricardo Salles, por aí vai, né? Então, eu acho que essa questão das Forças Armadas é uma questão que a gente tem que observar muito de perto aí nesse momento político, né? Tem a questão sanitária, tem a questão econômica e tem a questão democrática também. Enfim, é isso. Acho que é outro ponto aí que, de repente, a gente pode pôr o Silvio aí nessa discussão, né? Um abraço aí a todos os internautas que nos acompanharam, Manfredini, Oswaldo, aliás, o Manfredini não vem amanhã, né? Gazeteiro. Silvio, vamos esperar a tua próxima vinda aí para a gente continuar esse debate, foi animado, viu? Ótimo. Se o Manfredini não vir amanhã, não vai ganhar presente, se você não vir. Amanhã vai ser só para mim, viu? Amanhã eu não venho porque é minha folga e também porque preciso me recuperar da vivacidade com que essa conversa teve hoje. Foi uma das mais agitadas, assim, o que acho que foi de enorme proveito para os... Só deixa eu demonstrar aqui para você como o Manfredini é um enrolador, viu? Quando nós começamos, citei aí o início da live aqui no ano passado, quando nós começamos, aí o Oswaldo inventou de fazer a live no sábado também. Aí eu falei o seguinte: não, no sábado vocês me desculpem, vocês estão aqui sozinhos, que eu não vou participar, não, né? Aí virou até piada a história do meu arvoredo, né? Que normalmente sábado de manhã eu vou tratar do meu arvoredo para relaxar. Aí uns dias depois eu falei: não, se o Gregory vai folgar no sábado, eu vou folgar na quarta também. Bom, aí eu... Tá folgando até hoje.
negócio de fazer programa do sábado não dá certo, não. Vou acabar com o sábado. Acabou com o sábado, só que ele manteve a folga dele na quarta-feira. Claro. Ele fez igual Deus. Fez o mundo em 6 dias, foi descansar no 7º e ficou descansando o tempo todo depois. Mas eu acho que foi muito bom, viu, Silvio? Obrigado pela tua presença aí. Eu acho que deu uma enorme consistência. Essa conversa organizada, meio de papai, isso aí faz parte, porque é uma conversa, né? Mas ela deu muita substância. Eu acho que nós certamente temos que voltar a conversar tanto sobre essa questão histórica, né, que é da sua especialidade aí, como a questão presente, né? Você discute a tática com propriedade. É muito importante essa visão, não é isso? Então, um grande abraço, prazer em revê-lo aí. Gregory, fique tranquilo, Gregory, viu? Tudo vai dar certo, viu? Bertolino, você me chamou a atenção, eu quero saber o que eu vou ganhar. Não, você não vai dizer agora, mas eu vou ficar agora, toda hora ligando para a minha portaria. Chegou um troço para mim aí, não? O Gregory tem que mandar o endereço dele também. É para todo mundo, porra. Um abraço, então, a todos. Até mais. Silvio, você... eu queria que você fizesse as suas despedidas, mas dissesse aqui para os nossos internautas por que os internautas têm que ler em rápidas palavras, por que tem que ler o seu livro, onde compra seu livro, e... enfim, isso aí, né? Que você já fizesse as suas despedidas, você falou disso. Olha, muito obrigado por ter me convidado, foi ótimo, excelente. Isso renova a nossa disposição, né, para mantermos na luta, né, ajuda a esclarecer as ideias, né, mas eu não gostaria de levar comigo alguma coisa que eu queria fazer uma observação. Primeiro, não devemos absolutizar. Não há modelos a ser seguido na história. Não é? A história nos fornece exemplos, nos fornece lições, e devemos aprender com ela. E a Comuna de Paris, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Extremamente importante. Ela é tão importante do ponto de vista histórico que os livros de história, produzidos a serviço da burguesia, de propagação da concepção burguesa, deixam de lado esse importante e fenomenal acontecimento histórico. Então, eu reafirmo a necessidade de estudar sobre a Comuna, não é? E também sobre as outras revoluções. O meu lema, não só como professor, não é? De vida, não é? Estudar, 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 aprender, aprender, aprender cada vez mais. Não é? E gostaria de fazer dar uma resposta aqui ao Gregory. Não é? Se fala em partido militarista. Eu, como uma provocação, eu pergunto, eles vão ingressar no Centrão? Não é? Porque quem decide do ponto de vista institucional, hoje é o Legislativo, hegemonizado pelas forças de direita e de centro-direita. Silvio, você está querendo levar esse papo para as 4 da tarde, hein? Você levantou uma questão que daria outro programa. É bom entender o seguinte, a vida, ela é multifacética, ela é multilateral. É dialética, segundo o professor Legendo. Está constantemente em movimento. Não é? É isso que nós temos que observar em cada momento para não cometer erros e aprender com a história. Não é? E recomendo a todos vocês que leiam, releiam e estudem sobre a Comuna de Paris. Muito bem, você encontra o livro do professor Silvio Costa na livraria anita.com.br. Eu acho que é muito importante porque nós estamos vivendo ao vivo, né? E a cores, diria aí o povo da internet, porque o que está acontecendo agora tem muito a ver com a Comuna de Paris, tem muito a ver com a obra clássica do Marx, não é isso? A luta de classes na França. Eu gosto muito de pegar esse paralelo da análise do Engels no prefácio do Marx, do livro da luta de classes na França, e trazer para cá os explicadores do Brasil que eu mais estudo, dentro desse espírito do que o Eric Hobsbawm chamava da era das revoluções. Quer dizer, dentro da Revolução Burguesa está a Revolução Proletária, então você tem marchas e contramarchas na história, exatamente porque você tem essa dualidade. A Revolução Francesa chegou até um ponto, o proletariado quis levar adiante, depois a Revolução Russa levou, e você tem, portanto, na definição do Eric Hobsbawm, exatamente essa dualidade. E você tem aqui no Brasil, eu gosto muito desse aqui, ó,
Clóvis Moura, recomendo vivamente esse livro, eu acho que é indispensável para entender toda essa polêmica, a dialética radical do Brasil negro, e gosto do Caio Prado Júnior e do Nelson Werneck Sodré, que analisam por esse perfil marxista da luta de classes na França, pegando, inclusive, o prefácio do Engels, que eu acho primoroso. Mas, enfim, aí precisa ler, portanto, o livro do professor Silvio Costa. Silvio Costa, eu quero te agradecer imensamente a sua gentileza de nos atender e a sua disposição para o debate. É isso que o Manfredini falou, que o Gregory falou, que o debate, as ideias surgem exatamente do debate. Quer dizer, a luta de ideias... Ou seja, o Silvio... O Gregory que não conseguiu fazer muito debate de ideias. Ou seja, logo. O Bertolini, ou seja, o Silvio não dá moleza. Ele não dá mole. Exatamente. Exatamente. Intelectualmente, a luta e adiante. Adiante que venceremos. Falando, né? Adiante, venceremos. A nossa responsabilidade é muito grande. Só para não deixar barato para o Silvio. É construir o mundo do futuro a partir de agora. Fala, Greg. Essa é a nossa responsabilidade. Só para não deixar barato aí para o Silvio, aí, para a gente encerrar, eu só queria lembrar o seguinte: o articulador da composição do governo Bolsonaro com o Centrão foi o general Ramos, né? Centrão em geral, tudo dentro. Mas é isso aí, abração, Silvio, abraço, Gregory, Manfredini. Até amanhã, a gente volta aqui amanhã discutindo para debater um tema importantíssimo, que é o Direitos Já, que é essa plataforma mínima que a gente falou bastante aqui hoje, com dois especialistas. Quem é que vem amanhã, então? É o professor Nilson Araújo, que veio do PPL, professor, doutor, estudou na Sorbonne, enfim, já esteve aqui com a gente, vocês conhecem ele. E é um que parece o Marx, que tem uma barba assim, igual a do Marx. E o professor Nelson Marconi, que é outro especialista, outra fera também, eles que fizeram o documento dos direitos já, que está sendo debatido aí em vários lugares. Quer dizer, a ideia de você unir isso que o professor Silvio falou, você ter um programa mínimo, quer dizer, você ter aí uma base para você fazer a discussão em torno do que é urgente para o país. Então, não percam amanhã, às 13 horas. Abraço aqui para os nossos internautas, como sempre, participaram bastante. Agradecer o Daniel Pir, lá do blog da Dilma, pedir para vocês correrem lá, curtir, acompanhar a página dele lá no Facebook. Abraço, até amanhã. Tchau.